Olá, tudo bem? Eu sou Beth Dantas, terapeuta, treinadora de pessoas, e agora nós vamos dar continuidade à leitura do livro de Atom, do professor Hélio Couto. Vamos seguir de onde paramos. Você vai encontrar o primeiro e o segundo vídeo aí no canal. Esse já é o terceiro vídeo. Imaginem há 2.400 anos atrás, quando Demócrito disse: existe o átomo. Se naquela época tivesse sido levado a sério, onde estaríamos hoje? Mas aquilo foi considerado como filosofia e deixa-se relegado. É uma historinha. Precisou de 2.400 anos para que levasse a sério que o átomo existe. E há 100 anos entendeu-se como é a arquitetura dele, e praticamente precisou de 40 anos para fazer a bomba atômica. Quer dizer, pode ser que há 2.400 anos eles já tivessem bomba atômica, porque só precisaram de 40 anos quando enxergaram o átomo. 40 anos foram suficientes. Vejam que a humanidade é complicada. Quando ela tem um conhecimento da maior importância possível, como a existência do átomo, o que acontece? Perguntaram para um físico: se pudéssemos deixar um único conhecimento para outra civilização, o que falaríamos? Ele respondeu: falem que existe o átomo, igual ao que Demócrito fez, dizendo: existe o átomo. Entendido que tudo é uma frequência, tudo é uma onda, e da onda existe N dimensões, porque são só frequências diferentes, o que se faria com o conhecimento do átomo? Olharia a próxima dimensão, veria como é a realidade lá, para baixo e para cima, é a forma de falar e mudaria tudo aqui. No momento que você enxerga como é a outra realidade, inevitavelmente precisa mudar a sua visão de mundo nesta dimensão, pois você tem certeza que não existe só esta dimensão física aqui, perceptiva, que a pessoa capta. Portanto, mudaria tudo. Mudou minusculosamente quando um astronauta foi para o espaço e viu a bolinha girando, o planeta Terra. Imaginem se ele tivesse visto a próxima dimensão. Muitas pessoas já viram, muitas pessoas contaram, e está descrito em milhares de livros, literalmente milhares. E tudo continua como dantes, mesmo havendo milhares e milhares de depoimentos, testemunhas, testes, exemplos físicos e etc. Porque existem eventos paranormais em todo o planeta. Em todo o centro espiritual ocorre esse tipo de situação, seja onde for: materialização, desmaterialização, teletransporte, telecinésia, etc. E muda o quê? Não muda nada. Por quê? Porque o conhecimento de que existe outra dimensão e de como ela funciona é de pouquíssimas pessoas. Só se nós considerarmos 7 bilhões e 600 milhões de habitantes no momento, quantas pessoas têm este conhecimento? Pouquíssimas. Essas pouquíssimas pessoas, se elas passarem à frente esse conhecimento, 2, 4, 8, 16, 32, num instante essa informação chegaria aos 7 bilhões. Mas como isso não acontece, sobra o quê? Sobram todas as possibilidades metafóricas de explicar a realidade, não baseada no mundo físico, na matéria, mas sim em como funciona aqui. Para a pessoa ter os resultados que quer de dinheiro ou de algo qualquer que queira na vida, ela precisa entender
como funciona o mundo onde ela está. Quando abre os olhos e está aqui, questionar como funciona esse sistema. Se não entender, como terá resultado? Quem tem resultado é aquele que entendeu melhor como funciona aqui. A pessoa que nasce na família de posses e pode ser colocada em uma grande universidade ou na melhor universidade do país ou do mundo. Ela entende como funciona o sistema. Resultado? Essa pessoa terá os melhores empregos, melhores salários, investimentos e etc. Ela terá uma vida extremamente superior em relação a uma pessoa que está ganhando $2 por dia na fábrica clandestina com um trabalho escravo na Ásia ou na América Central, etc. Por que uma pessoa está em um trabalho escravo e outra não? Qual a diferença? A escola que elas cursaram, um não cursou escola nenhuma, é um trabalho braçal, escravo, e o outro cursou as grandes universidades e possui todos os diplomas que lhe permitem trafegar neste mundo, tendo muito mais resultado físico, materiais do que outro. Qual a diferença? Puro conhecimento deste mundo. Conhecimento de química, física, economia, sociologia, etc. Só de cursar uma boa faculdade já dá uma diferença astronômica na renda da pessoa. Mesmo assim, é claro, essa pessoa ainda terá problemas na vida. É lógico, se ela não entender que há uma outra realidade, há outras dimensões. E aí é que entra a mecânica quântica. As pessoas resistem a entender a mecânica quântica. Não entendem que, ao se lançar um elétron, ele passa por uma fenda se houver uma fenda aberta, ou passa por duas fendas, no caso, ao mesmo tempo, se as duas estiverem abertas. Em um único elétron passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. Uma criança de 7 anos de idade entende isso e um adulto não entende. Quer dizer, não é que não entende, porque não é possível que o intelecto de uma criança de 7 anos de idade aceite e o de um adulto não. Não é o intelecto. Sabe o que é? É o não aceito. Não aceito que exista outra realidade, outra dimensão. Por quê? A partir do conhecimento da outra dimensão, automaticamente está que estamos precisando mudar. É o problema. É Adam Smith versus John Nash. Se eu tiver certeza de que existe outra dimensão, como posso conduzir os negócios aqui desse jeito? É impossível, porque existe algo que liga todas as dimensões. É a lei de causa e efeito. É um campo eletromagnético e tudo o que você manda volta. Se emanou, volta, mais cedo ou mais tarde, pois passado, presente e futuro são apenas uma convenção. A pessoa percebe que pode sair dessa dimensão e passar para a próxima, e depois ela volta automaticamente para esta terceira dimensão. Tudo isso pode ser administrado, mas a pessoa volta para essa dimensão. Por quê? Pelo seu campo magnético. Tudo o que a pessoa fez aqui está gravado nos seus 7 corpos. Fica lá gravado. Se o sujeito foi à guerra e matou 300, está tudo gravado nele. No seu corpo físico, nos 7 corpos. Tudo o que está gravado vai e volta. Lembram-se? É um campo eletromagnético. Atrai inevitavelmente. Enquanto essa energia não for mudada, transmutada, a pessoa continua atraindo aquela situação, porque está no campo magnético dele. Então, como essa pessoa pode sair desta dimensão, passar para a próxima e nunca mais voltar aqui? Pela física é impossível. Não precisa de metafísica nisso. Por física é impossível. A pessoa
volta para cá, porque é nesta dimensão que ela tem que resolver estes problemas. Quer dizer, essa energia que ela tem polarizada em si negativamente precisa ser resolvida nesta dimensão. Não pode ser resolvida na outra. Os átomos da outra dimensão são ligeiramente diferentes dos átomos desta dimensão. Assim, não dá para resolver questões atômicas desta dimensão na próxima. Poderíamos pensar, vou chegar lá, na outra dimensão, e está tudo resolvido. Não é assim. Não tem nada resolvido. Por quê? Onde está gravado o que a pessoa fez antes? Em todo o seu corpo. Tudo isso está gravado nos átomos, na configuração desta dimensão. Por isso que, inevitavelmente, a pessoa volta e pode passar o tempo que for. A pessoa volta porque ela precisa resolver a energia negativa que está grudada em si. Por exemplo, devido às 300 mortes que ele praticou, assim, quando a pessoa puser energia positiva no lugar, ela apaga a energia negativa. É só trocar o polo positivo-negativo. Trocou a energia, trocou o polo e fica positivo. Daí esse sujeito pode sair daqui e ir para a próxima dimensão. Chegando lá, na próxima dimensão, não há resquícios nenhum desta dimensão para ser resolvido e ele poderá seguir em frente. Mas enquanto não for resolvido todo o campo eletromagnético que ele criou aqui, inevitavelmente terá que voltar. Porque não é possível resolver isso do outro lado, como se fala. As pessoas pensam, vou fazer um monte de coisas e assim nunca mais encarno no planeta Terra. Você nunca mais encarna no planeta Terra se resolver todas as suas pendências neste planeta. Caso contrário, você pode não ser no planeta. Caso contrário, pode não ser no planeta Terra, mas será em um outro planeta igualzinho em termos de frequência, ou seja, na mesma frequência deste. Você sai de um planeta de barbárie, igual a este aqui, e vai para o planeta Y de barbárie, E existem os planetas X, Y, Z, ou seja, existem infinitos planetas barbáries porque é a evolução. As sociedades desses planetas ainda estão na barbárie. Quem sair de um desses planetas barbárie vai para onde? Com toda a carga negativa que acumulou aqui, você acha que a pessoa irá para um planeta de vivência superior? Impossível, literalmente impossível. Portanto, a pessoa que saiu daqui, mais cedo ou mais tarde, independente de quanto tempo for, ela troca de dimensão novamente e volta aqui para resolver as questões. Daí a pessoa resolve algumas questões e pode criar outras. E assim vai. E assim vai. Poderia ser muito mais rápido, considerando que a pessoa foi para o outro lado e viu todas as consequências que existem, ou seja, ela passou a ter consciência daquilo, percebendo isso, ela pensaria, bom, isso está gravado profundamente nos meus 7 corpos. Quando eu tiver a próxima oportunidade, farei diferente. Isso, teoricamente, é o que muita gente que está do outro lado pensa quando chega aqui. Chega a vez da pessoa voltar, ela nasce aqui e começa tudo de novo. Surge aquela oportunidade em que a pessoa poderia mudar e não repetir o que fez da última vez ou há 10 mil anos atrás. Por exemplo, a pessoa testemunhar que existe o mundo espiritual, o lado da outra dimensão, e após esse contato que teve, ela chega aqui e se transformasse de novo em um materialista e passa a vida inteira pregando o materialismo, que não existe mais nada e só existe essa realidade material. Bom,
Depois de um bom tempo, essa pessoa sai daqui e volta para o outro lado, escuta a conversa de novo e mais palestra, livros para entender. Quer dizer, mais uma vez a pessoa era para ter feito diferente e fez a mesma coisa. Entrará na fila de novo, porque há muito mais seres para vir para cá do que as possibilidades de estar aqui. Aqui só cabem no momento 7 bilhões e 600 mil. E o planeta suporta quanto? Uns 9 bilhões. Do jeito que está, já não está suportando a destruição que os humanos estão fazendo. Então, imaginem ter mais pessoas aqui. É o que dizem, daqui uns 40, 50 anos, a população chegará a 9 bilhões. Mas 9 bilhões é praticamente nada em termos de seres no universo, de seres para virem, por exemplo, a este planeta, a esta dimensão. Há N bilhões e mais para virem para cá. Portanto, a oportunidade de vir para cá, estar aqui, é um privilégio, porque a fila é imensa, é um privilégio. O que acontece? Vem alguém e faz o quê? Faz a mesma coisa que fez antes e assim vai. Fica ocupando o lugar de outros que poderiam vir. A pessoa vai e volta, vai e volta, vai e volta, e isso dura uma eternidade sem que ela evolua. Por que a pessoa não evolui? É onde entra a negação da realidade. Em psicanálise, são explicados pelos mecanismos de defesa do ego, do eu, onde se enquadra a negação. A questão está óbvia na frente da pessoa, está evidente e qualquer um enxerga, mas essa pessoa não enxerga. Isto é, ela não deixa aquilo vir para o seu nível de consciência. Por quê? Porque a pessoa sabe que se ela enxergar, quer dizer, se perceber aquilo, ela terá que mudar de Adam Smith para John Nash. É uma mudança radical? É uma mudança radical. Como a pessoa acha que ficar neste mundo, do lado da matéria, é melhor porque quando ela está aqui encarnada, ela não tem a visão do lado espiritual. Então, novamente, esse ser cai no instinto de sobrevivência. Por esse motivo que demora, porque a pessoa está negando a realidade. Não seria facílimo sair desse impasse, desse círculo vicioso? É claro, se a pessoa está aqui e a realidade está à sua frente, ela está imersa na realidade e não precisa enxergar o outro lado, ser vidente, clarividente, clareaudiente. Não precisa nada disso. Ela já tem o mundo, o universo na sua frente. Ela está usando este universo físico, basta que a pessoa entenda como é esse universo. Não só ficar nas regrinhas daquele emprego. Se ela faz assim, 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 padrão, ganha o salário no final do mês. Ela vai à indústria, aperta o botão, aperta o botão, aperta o botão, parafusa, parafusa, parafusa e depois de 30 dias tem o salário. Parafusa, 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 30 dias e tem o salário. Depois aposenta e morre. Isso é o que acontece com todo mundo. É treinado para ser um operário padrão. Segue a regra. Seja um coletor de lixo, vulgo lixeiro ou um CEO. Não importa, é a mesma coisa. É aquela atividade repetitiva para dar um resultado material e pronto. Nenhum questionamento, nenhuma curiosidade, nenhuma pesquisa, nada de nada. E nas horas vagas só se distrai com coisas materiais. Não tem nenhuma curiosidade científica de entender a realidade. Se entender a realidade física, aumenta o seu salário. A pessoa ganha mais carro, mais casa, mais apartamento, mais fazenda, mais boi no pasto, mais Camaro, carro e assim por diante. Então, teoricamente, seria facílimo e rápido que houvesse evolução, considerando que a pessoa estaria interessada em acumular matéria,
já que ela é materialista. Para acumular matéria, é preciso entender como o sistema funciona. E para isso, o indivíduo estudaria a fundo. Cada vez ele estudaria mais, porque ampliando o seu nível de conhecimento em todas as áreas, mais capacidade de acumular matéria ele tem, é lógico. Por isso que um sujeito é auxiliar de pedreiro, pois não conhece nada, e o outro é CEO. Por que é assim? Porque, por exemplo, foi às grandes universidades de economia e assim por diante. Teoricamente, esse CEO, se ele desejasse, quero ser mais do que sou, quero ter mais, ele ajudaria mais. Vocês sabem, a ciência é infinita. Alguém que estuda um assunto X, chega à fronteira do tema rapidamente. Daí é só pesquisar. Se você escolher um assunto e for até a fronteira em que a ciência está hoje, e não há ninguém que sabe mais que aquilo, e o conhecimento que está parado ali, é assim que os cientistas trabalham, ou seja, eles ficam pesquisando a realidade de qualquer assunto para descobrir mais sobre aquela realidade. Se você faz desse mesmo modo, você vira um cientista e inevitavelmente descobrirá situações que ninguém descobriu ainda, é óbvio. É só questão de fazer pesquisa, de investigação. Você pode pensar, o outro faz porque ele tem um laboratório de milhões de dólares. Como eu não tenho laboratório nenhum, não dá para fazer nada. Está certo. Nesse caso específico de pesquisa, você necessita de laboratório, mas no caso das frequências do universo, como um todo, das dimensões da realidade, não precisa de laboratório algum. Qual é o único laboratório que você precisa? O seu cérebro, a sua mente. Só isso, não precisa de mais nada. Pensar. O que é livre, pensar, é pensar. Só isso. Se a pessoa usasse os 100 bilhões de neurônios que ela possui para investigar a realidade, rapidamente ela chega à fronteira e aí ela começa a descobrir o que ninguém ainda descobriu. E isso, inevitavelmente, leva a pessoa a querer saber mais, porque é infinito. E quanto mais ela sabe, melhor consegue transitar nesta dimensão da realidade. Traduzindo, se ela souber muito mais, a capacidade dela como um CEO, por exemplo, é estratosférica. Os demais estarão aqui, parados no ponto, e ela começará a subir. Então, quando se faz a avaliação desses executivos, a diferença é gigantesca. Todos estão num ponto X e há um diferenciado num patamar superior. E como se sabe que ele está em um patamar superior pelo grau de conhecimento dele? Pelo resultado que ele dá. E por esse resultado ele tem o salário dele, o bônus e etc. Qual a diferença? O nível de conhecimento que ele tem. Agora imaginem que um executivo desses vai no sentido de progredindo. Passe da fronteira em que a ciência está parada e fosse adiante. Ele vai obtendo cada vez mais conhecimento, cada vez mais poder, cada vez mais realizações. O que acontece depois de um patamar X? Inevitavelmente ele esbarra na fronteira desta dimensão, certo? Conhecimento é algo infinito, mas está dentro da caixinha de cada dimensão. Você estuda e você sobe. Aí, fatalmente, você encosta nesta fronteira. Nessa fronteira é onde para a física e começa a metafísica, porque ela é um degrauzinho acima. É por isso que tem física e a metafísica. Os físicos falam que a metafísica não existe, é sonho, é delírio e etc. Por essa razão,
porque a física vai até certo ponto e dali não tem como passar, porque inevitavelmente ela pula de dimensão, pula de frequência. O físico passa a entender que as dimensões são mera questão de frequência. Agora, quando um físico entendeu isso e ele conta para o colega e este ainda está dentro da caixinha, o colega responde: não, eu não vejo, não percebo, não sinto o cheiro, o gosto, não existe. E aí? Se esse físico persistir em contar essa descoberta para mais uma, duas ou três pessoas, ou publicar qualquer coisa, ele está fora da caixinha e ele virou metafísico. Assim, ele não trabalha mais como físico. Isso já aconteceu com alguns e depois de certo tempo não puderam mais trabalhar em nenhum laboratório, nem universidade, nem nada, porque eles foram estudando e transcenderam e exageraram a realidade que existe acima desta dimensão, quer dizer, a próxima. Chega uma hora que o estudioso que atingiu a metafísica está imune a esta dimensão, quer dizer, ele pode transitar aqui, continuar vivendo, comendo, bebendo, dormindo, andando de carro e etc., mas ele já não é mais daqui, ele já é de outra dimensão, só está fazendo um trabalho nessa dimensão, mas ele não tem mais nada a ver com essa dimensão. E aí ele fica meio estranho. É o que as pessoas dizem, quando começam a ver que o sujeito não tem mais a ver com esta realidade daqui. Isso é inevitável porque é estado de consciência. Quando ele adquiriu um conhecimento X, o que faz passar para a próxima dimensão mudou o estado de consciência. Adivinhe o que acontece? Muda a realidade onde ele transita. Em termos metafísicos, cada pessoa vive o seu próprio universo. Quando o indivíduo troca, expande sua consciência, o universo dele vai transitando junto. Ele sai deste universo que estava e vai para o universo A, por exemplo. Depois tem outro B e assim por diante. Vamos dizer que a pessoa esteja no universo C, mas ele está num paralelo. Por exemplo, A, é claro que ele pode sair do A e ir para o C. No C recebe um convite. Vamos assistir a um jogo de futebol? Ele vai, senta, assiste o jogo de futebol. Quer dizer, ele entrou no universo dessas pessoas e assiste. Todo mundo está feliz, contente. Termina o jogo, o que acontece? Ele sai desse universo C e volta para o universo dele. É puro estado de consciência. E aí a gente vai dar seguimento, né, no próximo vídeo. E eu espero que você esteja gostando e que você aprenda bastante com esse conhecimento incrível, maravilhoso do professor Hélio Couto, o livro de Átomo.